Olá, voltando à continuação do capítulo número 7, Os Negros do Brasil, nós paramos no momento em que Ismael vai lá na profundeza que nós podemos chamar de umbral, onde uma grande quantidade de espíritos estavam lá praticamente presos, esperando a misericórdia divina, onde Jesus dá ordem para ele pegar essa turma toda, subir aqui para a terra do Brasil, e eles vão começar a reencarnar em série. Com isso, na visão do Cristo, ia resolver muitos problemas, porque os portugueses estavam escravizando os índios e os negros, e quem não quisesse, eles liquidavam. Então, Ismael chega com eles e começa a falar: irmãos, até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalino, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas desviadas nos filadeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inegostados sairão pão de luz para todas as almas, mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhes as bases com os nossos sacrifícios e devotamento. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude do amor, na epopeia da luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabeis que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, e quando não se tocam nas claridades do ensinamento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. Foi o discurso de Ismael lá no umbral. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas, extasiadas, avançaram com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombra. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanto do mensageiro divino, e seu emblema era Deus, Cristo e Caridade. Refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades, das determinações sublimes do alto. Essas entidades, envolvidas pela ciência, mais pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram eles que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do ensinamento com que se apresentaram mais tarde Jesus no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos.
com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. A pátria do Evangelho tem eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vive nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel da formação da terra do Evangelho, e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas, eles os demonstraram. E foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, onde existiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus mártires nas terras americanas. Por toda a parte, no país, há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por esta razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, cuja direção muitas vezes participaram, sem jamais se esquecer do Brasil, de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Então aqui terminamos a segunda parte desse capítulo maravilhoso. Aí nós sabemos por que o Brasil é o coração do mundo, recebendo essa grande quantidade de espíritos que cometeram grandes erros nas cruzadas, com os senhores feudais, na Idade Média, os inquisidores, muitos padres inquisidores, os rebeldes revoltados, e toda aquela turma não reencarnaram logo, ficaram esperando a terra do cruzeiro por muito tempo, até que Jesus, ouvindo os seus lamentos e suas orações, receberam. E eles são um dos grandes construtores do Brasil a partir de 1600. Até mais.